Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e hoje é o grande dia. Hoje, dia 3 de novembro, há uma grande possibilidade, há uma grande expectativa de que dos 2 dias que precisam da votação na Câmara dos Deputados, hoje aconteça um quórum suficiente, ou seja, que haja necessário pelo menos de 400 a 500 dos deputados que estejam votando. 308 votos são necessários para poder a vitória, para poder ter êxito nessa luta que é a aprovação dessa PEC dos precatórios. Então, há uma grande possibilidade sobre esse Auxílio Brasil de R$400. Alex, mas será que vai dar tempo de sair esse mês? Aí é que está a dúvida. Se o governo conseguir aprovar essa PEC, será que vai dar tempo? Hoje, dia 3 de novembro, o pagamento começa dia 17 de novembro. O ministro João Romanetto, inclusive, já falou que já está pronta a folha de pagamento, mas aí depende também de uma assinatura do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, por sinal, inclusive, já disse que não quer ninguém recebendo menos de R$400. Então, mesmo se pagar os pagamentos agora, do dia 17, sem os 400, pagar aquele valor antigo do Bolsa Família, com um reajuste de 17,8%, 17,9% em cima do seu valor antigo do Bolsa Família, o que faltar para complementar os 400 deve ficar para o próximo mês de dezembro, para pagar os 400, mais a diferença que faltar no seu valor mínimo do Auxílio Brasil de R$400. Mas a grande questão é, será que vai conseguir, o governo vai conseguir passar? Vai conseguir aprovar essa PEC? O assunto é o que está agora em todos os sites, em todos os jornais. Não se fala em outra coisa sobre essa questão da aprovação da PEC dos precatórios. Mas eu quero dar uma notícia boa para você, que o governo quer incluir mais beneficiários no Auxílio Brasil. Acompanhe esse vídeo para você entender se você fará parte também dessa lista, tá? Deixa eu só mostrar aqui que a notícia é boa. Quando a notícia é boa, a gente faz questão de compartilhar, não é verdade? Então, a notícia boa diz o seguinte, que o governo avalia reajuste maior em critério de pobreza, ampliando famílias aptas ao Auxílio Brasil. A renda da extrema pobreza pode se aproximar de R$100, a faixa da pobreza ficaria próxima a R$200. Isso abriria mais um leque, ou seja, mais pessoas poderão ser beneficiadas com o Auxílio Brasil. O assunto está dando tanto o que falar, que você vai ouvir o que disse o presidente da Câmara, né? Ele sinalizou que pode haver mudanças nesse texto de proposta de emenda à Constituição dessa PEC, que limita aí o pagamento dos precatórios. Ele, lógico, preocupado também com milhões de pessoas, mais de 20 milhões de pessoas que estão numa situação delicada agora com o fim do auxílio emergencial. Escuta aí o que disse o deputado federal e presidente da Câmara, Arthur Lira. Acompanha aí palavras dele. Se nós fecharmos os olhos para os efeitos da inflação que é mundial, se nós fecharmos os olhos para o aumento de preço das commodities, se nós fecharmos os olhos para os problemas de energia, se nós fecharmos os olhos para o aumento de combustíveis que impactam na vida e na inflação e na vida dos mais humildes, e se nós fecharmos os olhos para não prestarmos atenção em mais de 20 milhões de famílias brasileiras que estão passando fome abaixo da linha da pobreza, é uma insensibilidade não tratar desse assunto. Então, ponto. A vida como ela é, já que nós não temos os meios ou as condições políticas da outra casa, do Senado, de se debruçar sobre o imposto de renda, que era a fonte para o programa permanente, o governo decidiu por propor um programa temporário que vai usar parte do teto e uma parte fora. Simples, nós iríamos precisar de 20 bilhões ou 30 bilhões, como nós precisamos de 700 no ano passado, para socorrer quem ainda sofre dos problemas da pandemia. Sobre a rejeição da PEC que alterava a composição do Conselho. Bem, como você ouviu aí, né, são palavras do deputado federal, presidente da Câmara, o Arthur Lira, falando justamente sobre essa possibilidade, já que não foi aprovada a questão da reforma do imposto de renda, então seria necessário aprovar essa PEC para usar parte dos precatórios. Esse é o destino, esse é o incentivo para que possa ter autorização do início do Auxílio Brasil e aí com os pagamentos para R$400 mínimo, né, no mínimo para ser pago até dezembro de 2022. Ele falou também que não seria questão de calote. O governo vai pagar até 60 salários mínimos. Depois disso, vai
datar, ou seja, vai agendar para dividir esses valores, porque o que o governo entende nesse momento é que é socorrer as pessoas mais simples, mais humildes. E a questão de valores maiores para empresas, para estados, enfim, seria pago, mas não seria um calote, seria dividido de acordo com o número, com o valor que vai ser retornado de arrecadação. Então, é algo polêmico porque alguns deputados são contra, a maioria a favor, mas é necessário 308 votos. Por isso que está essa briga, essa questão toda, depois de um feriado do dia 2 de finado, ontem. Hoje há uma expectativa que será que vai ter gente suficiente, deputado suficiente? Segundo o líder Ricardo Barros, né, o deputado líder do governo, vai ter sim. E aí vai ter, inclusive, foi anunciado em jornais que o governo iria ou irá liberar emendas e também cargos para esses parlamentares, caso compareçam na votação e, lógico, seja aprovada essa PEC, tá? Mas é o seguinte, gente, a notícia boa que está por trás de tudo isso é o número de vagas também, que o governo avalia reajuste maior em critério de pobreza, ampliando famílias aptas ao Auxílio Brasil. O governo avalia promover um reajuste maior do que o previsto anteriormente para as linhas de pobreza e a extrema pobreza do país, usadas como critérios para participação em programas sociais. A ampliação dessas faixas de renda pode abrir espaço para a inclusão de um número maior de beneficiários no Auxílio Brasil. O Ministério da Cidadania finaliza os detalhes de um decreto para regulamentar o novo programa social, que substitui agora o Bolsa Família, e a expectativa é que o texto seja publicado até a próxima sexta-feira, até dia 5 de novembro, com validade imediata. O plano em elaboração pelo governo prevê um aumento na faixa de renda considerada extrema pobreza no valor vigente hoje, que é de R$ 89,00 ao mês por pessoa, e aí teria um aumento para R$ 93,00. Agora, já os outros técnicos, o próprio Ministério afirma que a pasta trabalha para que esse patamar suba para R$ 100,00 e não de R$ 93,00. Ou seja, hoje a renda per capita de extrema pobreza é R$ 89,00. O governo vinha trabalhando para subir para 93, ter um aumento de R$ 4,00. Agora, o aumento seria de 11, ou seja, R$ 100,00. Pularia de 89 para R$ 100,00. O que é isso? É a renda per capita que faz aquele divisor de águas. Para a extrema pobreza, que é até 89, passaria para ser R$ 100,00. No caso da linha de pobreza, diferente da extrema pobreza, no caso da linha da pobreza, atualmente de até R$ 178,00 por pessoa, o governo estudava ampliar esse valor para R$ 186,00, ou seja, um aumento de R$ 8,00. Só que nos últimos modelos, a tentativa agora é de aproximar para R$ 200,00 nesse teto dessa faixa, ou seja, pularia de 178 para R$ 200,00, um acréscimo de R$ 22,00, e aí aumentaria mais o leque, mais pessoas teriam chances, mais pessoas seriam beneficiadas para entrar no Auxílio Brasil. Na prática, a elevação desses limites amplia o volume de famílias aptas a receber o benefício social. Isso não significa, no entanto, que todas elas serão automaticamente incluídas no Auxílio Brasil, porque o acesso ao programa se dá a partir de autorização do Ministério da Cidadania, a depender do orçamento aprovado para o ano. Ou seja, o que tiver para ser aprovado agora nessa PEC dos precatórios e o governo que vai ter disponível para o Ministério da Cidadania para pagar as famílias. Se você tiver 30 bilhões, então você vai dividir de acordo com essas famílias. Então dá o valor exato de quantas famílias, 14,7. Se você quer alcançar 17 milhões, seria um valor maior. Tá? Então, de acordo com membros dessa pasta, os cálculos são modulados para que o programa social alcance, em média, 17 milhões de lares em dezembro, conforme a gente já vem falando, que representa aproximadamente 50 milhões de pessoas. Atualmente, eu lembro que com o fim do Bolsa Família, mesmo assim essas pessoas estão migrando para o Auxílio Brasil, que hoje dá 14,7 milhões de famílias. Já membros do Ministério afirma que o número de beneficiários ao longo de 2022 irá depender da evolução do cenário socioeconômico. Se a crise levar a uma ampliação da miséria no país, mais famílias, portanto, poderão se enquadrar nos critérios de acesso a esse programa, Auxílio Brasil. O governo ainda não tem uma solução definitiva para financiar o Auxílio Brasil. É tanto que hoje, durante todo o dia, todo mundo ligado em Brasília, para ver se o governo vai conseguir esses 308 votos para aprovar no primeiro dia. Será necessário 2 dias para votar essa PEC.
Alguns parlamentares estão otimistas, dizem que terá quórum suficiente, já outros dizem que não. Deve ficar para amanhã, quinta-feira, dia 4, ou próxima semana. Bem, o plano prevê a abertura de espaço orçamentário a partir da aprovação dessa PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que limita gastos com precatórios que são dívidas do governo reconhecidas pela Justiça e que não tem mais possibilidade de recurso. Também foi incluída no texto uma mudança na forma de cálculo do teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas públicas federais à variação da inflação. No total, a proposta deve abrir um espaço superior a 90 bilhões de reais nas contas federais em 2022. Além do programa social, essa verba deve ser distribuída a outras ações, como, por exemplo, para turbinar emendas parlamentares, recursos direcionados a obras e projetos indicados por deputados e também por senadores. Esse mês de novembro, que está apenas começando, marca o início da vigência do Auxílio Brasil. Nesse mês, os pagamentos serão feitos a 14,7 milhões de brasileiros, o mesmo patamar do extinto Bolsa Família. Eu lembro que o valor médio do benefício atualmente está em cerca de R$ 192. Será corrigido imediatamente em 17,84%. O aumento é menor do que o reajuste permanente prometido pelo governo, que falava muito. O próprio ministro João Romão Neto falava que ia dar 20% de aumento. Então, a partir de dezembro, se a PEC dos precatórios for aprovada, então o Ministério da Cidadania afirma que o programa alcançará mais milhões de pessoas, chegará a 17 milhões de famílias, vai zerar a fila de espera existente hoje e terá valor ampliado para R$ 400. A maior parte desse reajuste será temporário e tem duração prevista apenas para até dezembro de 2022. Eu lembro que essa fila será zerada, a fila de Bolsa Família, que fala muito em 1 milhão e meio de pessoas, pegará aí todas as mães-chefes que não estão no Auxílio Brasil, ou seja, que não faziam parte do Bolsa Família. Essas mães-chefes, mães solteiras terão prioridade a entrar a partir de dezembro nessas novas vagas, junto com as famílias que têm idosos e também deficientes que não estejam recebendo o BPC, tá? Inclusive, uma matéria que foi anunciada pelo jornal Folha de São Paulo diz que, embora o governo prometa zerar a fila do programa nesse ano, a espera que pode aparecer nos cadastros sociais no ano que vem. A fila que está com 1 a 1,5 milhão de cadastrados, mas está congelada desde abril, quando o auxílio emergencial começou a ser pago. Até julho, cerca de 600 mil novas famílias na faixa de pobreza e extrema pobreza entraram no cadastro único, que é o sistema para programas sociais. Portanto, a lista já pode estar em quase 2 milhões de pessoas aptas ao benefício, porque foi uma correria. Muita gente foi fazer agora o CAD único para poder ter uma chance. Lembro que para poder entrar no Auxílio Brasil, os 14,7 milhões de brasileiros do ex-Bolsa Família, do antigo Bolsa Família, esses já têm a migração automática, esses têm direito. Porém, os demais só vão ter direito se tiver um CAD único. Quem estiver fora do CAD único, nem chances tem. Mesmo sendo mãe-chefe, mãe solteira, se não tiver no CAD único, está fora. Por isso foi uma correria para muita gente fazer o seu cadastro. Integrantes do governo dizem que as inscrições no cadastro único subiram ainda mais a partir do último mês de julho, por causa da proximidade do fim do auxílio emergencial. Em agosto e setembro, o aumento já teria sido bastante expressivo. Por isso, apesar da intenção de manter a fila de espera do novo Bolsa Família zerada, a tendência é que nem todos, lamentavelmente, consigam ser atendidos diante do aumento da pobreza no país. Os cálculos do governo para propor as novas faixas de pobreza, extrema pobreza, como eu falei a vocês, 100 a 200 reais, levam em conta esse cenário, porque uma ampliação mais forte nos limites de renda faz um critério do programa alcançar mais pessoas, podendo criar um represamento na fila. Inclusive, na semana passada, o Ministério da Cidadania informou que o objetivo da ampliação do Auxílio Brasil é contemplar com o maior valor possível as famílias em condições de pobreza e extrema pobreza, amenizando os efeitos da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. O Auxílio Brasil chegou agora nesse mês de novembro, substituindo agora o Bolsa Família depois de 18 anos e consolida outras ações. Além dos benefícios centrais, haverá pagamentos adicionais, como bolsas para estudantes, com bom desempenho em competições acadêmicas e auxílio a jovens que se destacarem em esportes. Eles terão direito a aproximadamente R$ 100 durante 12 meses, 12 parcelas de 100, e essa família ainda terá uma cota única de R$ 1.000.
Também haverá benefícios a agricultores familiares e as pessoas que conseguiram emprego com carteira assinada, fala em torno de R$200 a R$300. Bem, os detalhes desses programas de auxílios, desses programas auxiliares e seus respectivos valores devem se apresentar junto com o decreto do governo para regulamentar o Auxílio Brasil. Então, é aguardar toda essa definição de votação dessa PEC. Essa PEC, eu lembro que é responsável para liberar uma verba para garantir a fonte dos R$400 até dezembro do próximo ano. Está muito difícil, ficando difícil aí pagar agora nesse mês de novembro os 400. Tudo indica que, de fato, só vai pagar o reajuste de 17,84% em cima daquele valor que você recebia antes do auxílio emergencial, ou seja, muita gente que recebia 41,89, R$130 vai receber só um reajuste de 17,8%. Somente o pessoal do Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, ou seja, 14,7 milhões de pessoas. Em dezembro, o governo deve analisar essa questão para liberar a diferença de pagamento dos 400 e aí a seleção de 2 milhões e meio de novas pessoas que irão entrar nele. Alguns parlamentares, alguns técnicos, especialistas dizem que ainda é possível pagar os 400 nesse mês de novembro, dependendo se acelerar essa votação da PEC. Por isso que ainda há uma esperança. Eu sempre digo aqui, quando há esperança, eu faço questão de deixar você informado. Há possibilidade, há. Está difícil, mas não impossível. Então, a gente acredita que isso ainda aconteça. Tá? O próprio ministro João Roma Neto, da Cidadania, falou que a folha está pronta, mas vai depender dessa votação da PEC. Se for confirmada de forma acelerada, pode ter o aumento ainda. Então, o negócio é aguardar esses R$400, tá bom? Eu sempre digo o seguinte, faça a sua parte. Se você não pode ir em Brasília, se você não pode ligar para o seu deputado, se você não pode reclamar diretamente com ele, com eles, então faça a sua parte. Comenta aqui, diz aí, se você é a favor que saia agora os R$400, tem a hashtag quero meus 400 agora em novembro. Quero meus 400 agora em novembro, tá? Se você espera que seja prorrogado, porque o presidente Bolsonaro disse que se demorar muito essa PEC, demorar a passar e não for aprovada, ele poderá entrar com o plano B. O plano B é prorrogação com 2 meses ou 3 meses. Então, o que é que pode ser dito? Hashtag quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Se você é a favor que haja prorrogação, quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. E sobre a questão do gás, que o pessoal do PPC vai ter direito, o presidente Bolsonaro deve assinar assim que chegar da Itália, e aí vai pagar metade do valor do gás de cozinha, que é 50%. Só que há uma dúvida. Todo mundo do Auxílio Brasil, junto com o BPC, vai ter direito? Alguns parlamentares, técnicos dizem que não. Vai ser de acordo com a faixa etária. Renda, pobreza e extrema pobreza, aquelas categorias. Acho, e alguns parlamentares e outros comentaristas dizem, também compartilham com a mesma opinião, que esse gás no valor de 50% para ser pago um mês sim, um mês não, durante 5 anos, deve ser para todo mundo que tiver no Auxílio Brasil. Então, se você também quer ter direito, então, hashtag quero meu gás dos brasileiros. Quero meu gás dos brasileiros, 50%, tá bom? Dá o joinha, dá um like, é importante você fazer isso, dá essa moralzinha aqui, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, você que está indignado com essa indefinição, essa indecisão, comenta aqui, compartilha esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, marca os políticos que você conhece, envia aí no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, enfim, compartilha, tá? Faz esse vídeo rolar aí. Todo mundo, de olho em Brasília, hein? Há uma expectativa que hoje seja votado finalmente essa PEC para tentar resolver isso. Lembro que é necessário 308 votos, serão 2 votações. Depois que passar, vai para o Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai dar total prioridade para agilizar isso. Alguns parlamentares que acreditam que vai acontecer a votação, que vai ter voto suficiente. Já outros pessimistas, dizem que talvez não, teve o feriado de ontem, de finados, muitos estão trabalhando aí nas suas cidades, fazendo campanha, enfim. Pode ficar para amanhã, quinta-feira, ou até para a próxima semana. É delicado isso aí. Estou no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva. Até a próxima. Tchau, tchau.